Temos o desafio de expor o livro 1 de Salmo, e nós temos aprendido muito com a palavra do Senhor nesse livro, e o contexto da mensagem hoje do Salmo 29 é o contexto do que já temos visto do Salmo 27, do Salmo 28. Nós vimos anteriormente que Deus se revelou como a nossa fortaleza, como a rocha, como aquele que transmite segurança ao seu povo, que não abandona o seu povo. E podemos ver no Salmo 28 que ele se apresenta como fundamental. Sem ele não há resposta, não há misericórdia, não há louvor, não há salvação. E podemos ver no Salmo 29 que o salmista continua retratando esse Deus da aliança como esse Deus que é forte, que é fundamental, é um Deus que deve ser temido. Não podemos olhar ou vislumbrar a glória do Senhor. Eu esqueci das crianças, né? Desculpem. Esse é um Deus que não pode ser, de maneira alguma, confundido com ninguém. Ele é um Deus ímpar, Ele é o Deus Senhor. As crianças podem ir, tá? Desculpem, eu não ter orado antes. As crianças já estão indo para a classe, já podem se dirigir. Esse Deus é um Deus da aliança, é um Deus que deve ser adorado, deve ser bendito, mas é um Deus que deve ser temido. E esse Salmo 29 é um salmo que destaca essa necessidade de temermos a Deus, de não nos esquecermos quem Ele é, mas exatamente por Ele ser o dono de tudo, o Criador de todas as coisas, o nosso temor, a nossa devoção, toda a nossa adoração e compromisso com Ele também é alimentada por esse temor, por essa devoção. Em nosso tempo existe essa religiosidade muitas vezes comprometida com o individualismo, consigo mesmo, onde começa a subjetivar a Deus, e Deus começa a ser apenas uma alternativa, onde a centralidade de tudo é a minha vontade, é o meu desejo, e eu me utilizo de uma religião tão somente para buscar satisfazer os desejos do meu coração, as minhas ansiedades e a minha vontade. E, na verdade, quando olhamos para a Escritura e olhamos para esse Salmo, vemos a apresentação de um Deus supremo, de um Rei, Senhor, Redentor, Criador e Salvador. Eu te convido, então, abra sua Bíblia, no Salmo 29, será exposto aqui. Muito bem. Salmo 29. A minha versão é nova, atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão sem nenhum problema, ou aqui comigo no Data Show. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Somos todos advertidos, cuidado. Adore, louve, mas cuidado. Ele é Deus. E nesse hino nós podemos ver, é um hino retratando Deus como Senhor, como Rei, como entronizado, aquele que vence as muitas águas. E nós podemos ver que esse salmo é um salmo que talvez seja inspirado, Davi, aqui, num próprio
cântico pagão dos cananeus. E então Davi, ao ler aquele cântico, ele se utiliza deste para produzir este salmo, que contrasta exatamente quem é Yahvé, quem é o Senhor, com o Deus Baal. E então ele contrasta mostrando a realeza e a glória de Deus. Por isso ele usa 18 vezes a palavra Yahvé, 18 vezes a palavra Senhor. E então, do verso 1 e 2, ele faz essa convocação celestial. Parece-me que ele está vislumbrando, não nós seres normais e comuns, ele está vislumbrando hostes celestiais ali, cantando e louvando a Deus nas regiões celestes, adorando e bendizendo ao Senhor. É uma convocação para que os seres celestiais, para que esses poderosos louvem e adorem ao Senhor. Do verso 3 ao 9, essa poderosa voz sendo manifestada, uma voz que nos dá a ideia desse Deus que domina toda a criação, que domina tudo o que existe. E do verso 10 e 11, uma declaração do Senhor como Rei Supremo. Ele reina no seu povo. Esse Deus Yahvé, que é o Deus da aliança, que é um Deus que tem um pacto com o seu povo, que elegeu esse povo, tem um compromisso conosco de nos guiar, de nos conduzir, de nos fortalecer para a sua glória. Por isso, então, dentro de toda essa ideia, Yahvé ele é superior a qualquer outra deidade. Mesmo que elas não existam, ele está fazendo um contraste muito claro, a superioridade de Deus sobre qualquer outra entidade. Baal era o deus do caos, o deus das tempestades, e talvez por isso ele se utiliza tanto dessa figura de tempestade aqui nesse salmo, porque ele quer dizer que ele domina sobre tudo. Ele é que pega os montes, Sirion, e balança como se fossem objetos, é aquele que domina o deserto, é aquele que domina o mar. Então o poeta está aqui dando um contraste da vitória do nosso Deus sobre o Baal, que é fraco e que na verdade não existe. Então ele está buscando dar essa ênfase do governo de Deus sobre todas as coisas. Por isso esse uso metafórico aqui do trovão, desse fogo no céu, dessa ideia, ele quer nos dar o temor que devemos ter. Qual de nós nunca se assustou com um relâmpago, com um trovão? A ideia que ele está usando dessa figura metafórica é para que, ao sabermos da existência, da presença de Deus, também sejamos tomados de temor. Olha quem está diante de nós. Várias e várias vezes, por 7 vezes, ele repete a palavra voz, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Dando a ideia da voz como esse trovão, como a voz que manifesta domínio sobre toda a criação. A voz poderosa manifesta na natureza, na história, na própria revelação, onde Deus se revela ao povo no Monte Sinai. A voz do Senhor estava ali, a voz do Senhor se fez presente. E talvez essa ênfase nesse salmo aqui seja para que entendamos o valor da voz do Senhor, não no sentido literal de uma voz, mas a voz do Senhor como a palavra santa de Deus, como aquilo que Ele diz, como aquilo que Ele se encarnou na pessoa de Jesus para manifestar a sua glória, para manifestar a redenção ao seu povo. É esse entendimento que o salmista quer nos trazer sobre o grande valor da palavra do Senhor. E por isso, no início, ele dá ênfase na estrutura desse salmo, no início e no fim ele enfoca a ideia do louvor. E no meio desse salmo, ele quer nos trazer a ideia dessa voz poderosa, essa voz que manifesta esse caráter, essa soberania e essa glória desse Deus que é o Senhor de todas as coisas. Então, nessa noite eu quero dar ênfase e falar sobre o temor. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor, porque a sua glória se fez presente no céu. Veja que no início o salmo começa: deem ao Senhor, ó filhos de Deus. A tradução aqui, se você tem a Bíblia NVI, você vai ver uma, se você tem a Almeida, vai ver outra. Há uma discussão sobre
quem são os poderosos aqui, mas 3 vezes essa ideia de ênfase que ele está dizendo, os poderosos ou os seres celestiais são conclamados a adorar esse Deus. Adorem esse Deus, temam ao Senhor porque Ele está presente nos céus, então adorem. Glorifiquem esse Deus. É uma ótica litúrgica, é uma ótica que ele está vislumbrando algo celestial, e todos que são santos, todos os seres celestiais santos, imaculados, perfeitos, estão se rendendo, se dobrando em adoração a esse Deus. Quanto mais eu, quanto mais eu. Esse Deus da aliança, que revelou a sua glória, que revelou o seu poder, os seus atos são de redenção, são de amor, são de resgate, mas os atos de Yahvé também são atos de justiça. Moisés revela que o caráter de Deus lá em Êxodo 15, Yahvé é um guerreiro. Ele é forte, ele luta pelo seu povo, mas ele manifesta a justiça. O nome de Deus é essa referência tão poderosa, por isso ele diz: deem glória e força, reconheçam isso, reconheçam a glória dele, reconheçam a sua força, porque o seu povo viu isso. Em toda a sua história até aqui, o que o povo de Israel viu foi a glória de Deus no deserto, foi a força de Deus zelando e cuidando do seu povo. Por isso esse salmo está destacando esse poder, né, essa glória da criação, como também essa força, esse poder redentivo desse rei que resgata, que zela do seu povo. E então ele começa a destacar que tudo isso deve ser feito, essa adoração em santidade, na sua presença santa. Deus é santo. Esses poderosos, ou essas criaturas celestiais, ou esses filhos de Deus, ou seja, essa assembleia divina aqui, desses seres celestiais, estão circundando o trono de Deus, prontos a adorar esse Deus santo, que venceu no céu, que venceu na terra, que venceu nas águas, que venceu no deserto. Essas figuras são apresentadas aqui. Esse Deus venceu em tudo ele é rei, em tudo ele é Senhor. Se reúnam, por isso é tão importante esse conglomerado de santos para louvar e engrandecer ao Senhor, porque nós somos um povo chamado para isso. E nada melhor para oferecermos um louvor e uma adoração adequada ao Senhor do que o autêntico temor a Deus. Porque esse temor, quando nós tememos ao Senhor, nós sabemos quem Ele é, nós vislumbramos da sua glória, da sua força e do seu poder, então nós somos conduzidos adequadamente a uma postura diante daquele que é Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso. Isso então nos dá uma piedade, eu vou usar essa palavra, autêntica. Não é uma piedade de barganha, onde estamos aqui, então, nos colocando diante de Deus, ou diante de porque é culto, ou porque eu preciso de algo, ou porque eu estou passando necessariamente por alguma coisa, então eu vou me portar assim. Não, essa postura são diante dos outros deuses. Quem adorava Baal, que fazia isso, mas quem adora Yahvé, adora por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor, é muito mais do que o que Ele possa me dar, é aquilo que Ele me deu, Ele me constituiu como seu povo, Ele é o meu rei, Ele é o grande rei, e Ele me permite servi-lo reconhecendo isso é o grande privilégio. Todos estão debaixo do reinado de Deus, mas nem todos reconhecem, e nem todos são seus súditos. Então todo o compromisso com Deus da aliança, precisa ser adequado. A nossa adoração não é fruto de nossas preferências religiosas, mas sim da contemplação, do entendimento, pela voz de Deus manifestada de quem Ele é. É a voz de Deus que nos conduz a adorá-lo. Por nós mesmos somos incapazes. Os seres celestiais, os poderosos, os filhos de Deus, adoram na beleza da sua santidade. É por aquilo que Deus se expressa
que eles adoram. Eu e você não adoramos a Deus por aquilo que nós gostamos, por aquilo que, pela nossa criatividade, não, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele se revela. E nós não podemos perder o enfoque de quem Deus é. Ele domina sobre toda a criação, céu, mar, terra, deserto. Tudo isso Ele vai destacar agora, a partir do versículo 3 e versículo 9. Temam ao Senhor, porque a sua glória se faz presente também na terra. Vejam a sua voz poderosa. A glória de Deus repousa sobre a criação, céu, mar, terra, deserto. E essa figura aqui que o salmista tanto quer nos dar, da tempestade, ela é uma ilustração dessa poderosa majestade de Deus. Parece-me que então Davi está diante de uma montanha, talvez fugindo de alguma luta, que era tão comum, né? Então, uma guerra, ou se escondendo, ou simplesmente procurando uma postura adequada, e então ele vê a tempestade chegando, a tempestade que está o rodeando. Ela está no deserto, ela está sobre as águas, ela está sobre tudo. Ela destaca esse poder. E é importante nesse salmo, quando ele usa essa figura, porque ele se refere aqui, nesse momento, a Deus como El, como o Deus, como o Senhor. E El, na cultura dos cananeus, era o pai dos deuses, porque numa guerra entre Ian, que é o deus do mar, e Baal, deus da fertilidade, esse deus El era o pai que tentava apaziguar isso. E quando ele usa essa figura de dizer que Deus é o El, que ele é esse Deus, ele está sobrepondo a ideia de que Deus é o único Deus e é o Deus sobre todas as coisas. Enquanto os cananeus cantavam salmos de louvor aos seus deuses, aos seus Baals, Baalins, aqui o salmista conclama o seu povo a reconhecer que Yahvé é o grande El, o único El, o único Deus, o único poderoso que governa sobre todas as águas poderosas. O mar Mediterrâneo aqui é a ideia de um mar conhecido por ser poderoso, por ser violento, por causar destruição. Deus é quem domina o mar. O mar não é maior do que o Senhor. O mar está sujeito. Se Deus manifesta a sua glória no céu, Ele também manifesta a sua glória no mar. Ele também manifesta a sua glória nas montanhas. Veja o versículo 5, versículo 6. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. E Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. Então, a ideia também de monte, do Monte Líbano, do Monte Hermon, essas poderosas montanhas, eram, na cultura cananeia, a ideia de onde habitava os deuses. Então, há um jogo aqui do salmista, quando ele diz que Deus pega esses montes e balança, como qualquer objeto simples que poderíamos fazer, ele está destacando que isso é nada diante da grandiosidade de Deus. Onde vocês dizem que os seus deuses habitam, lá o meu Deus brinca. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E são grandes montanhas, até 10.000 pés acima do nível do mar. Então as pessoas contemplando aquilo lá, e o salmista vê aquilo e diz, isso não é nada. Deus brinca, Deus derruba, Deus esmigalha os cedros do Líbano, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O salmista está falando isso porque ele conhece a Deus. E ele sabe que Ele é o único Deus. Hoje de manhã eu comecei a contar uma história, quando eu cheguei no seminário, muito jovem, 17, 18 anos, calouro. E não pense que no seminário é muito diferente. Cheguei lá, tinha trote também. E quando tinha o trote, eu me lembro que um dos veteranos, nós éramos uma turma muito jovem, mas os veteranos exageraram um pouco. E um dos meus colegas correu e se escondeu no quarto de um calouro que era mais velho. E ele foi lá correndo e os veteranos foram lá para continuar o trote com ele, né? E aí esse veterano mais velho sai do quarto e ele faz algo que eu nunca tinha visto. Eu não sei que arte marcial que ele praticava, mas ele rodou o pé de uma altura que eu nunca tinha visto. E chegou rodando o pé e tudo, e aí aquele homem baixinho, que ninguém talvez poderia destacar nenhuma força
manifesta ali e ninguém se atreveu a questionar nada, porque ali ele manifestou força. Ele foi subjugado porque ele não era conhecido. Mas, por acaso, Deus é desconhecido de você para que você subjugue a Deus, a sua glória, a sua força e o seu poder? As pessoas até podemos subjugar, mas nós temos a tendência de desconsiderarmos o Deus que tem toda a glória, toda a força e todo o poder. Por isso, ele usa no versículo 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo. Mais uma vez usando a ideia do trovão, dessa ideia desse fogo, desse medo, né? As montanhas do norte ali sendo destruídas, porque eram morada dos deuses. E então, Deus de Israel mostra toda a sua força através do trovão, toda a sua voz é manifestada. Ele é aquele que vai sacudir as montanhas, que derrubam essas grandes árvores ali do Líbano. Nada pode ficar entre Deus e a sua força e a sua glória. Ele é maior do que qualquer divindade. Ele é maior do que qualquer árvore, do que qualquer montanha, do que qualquer deserto, do que qualquer mar, do que qualquer água, do que tudo. Porque tudo foi criado pela sua voz. Tudo foi criado pelo seu poder. E por isso a glória de Deus se revela também nas regiões desérticas. Versículo 9. Fala deserto de Cádiz, eu não sei. Deserto de Cádiz pode ser a ideia de uma referência ao deserto, mas um deserto de forma geral. Deus governa até nas regiões desérticas, até onde é inabitado. Ali também se pode ouvir o eco da sua poderosa voz. Voz tão forte que mantém o ciclo de todas as coisas. Quando ele diz que a corça, quando escuta esse trovão, quando escuta essa voz, ela dá cria. Ela se assusta com isso e dá cria. Porque a voz de Deus, ela manifesta o curso natural da vida. Tudo se sustenta e tudo se mantém. Tudo se fez e tudo se sustenta e se mantém pela voz do Senhor. Pela voz poderosa do nosso Deus. A voz do Senhor ressoa no céu, na terra e em todos os lugares. E a resposta adequada, como as criaturas celestiais ali atribuíam glória e força a esse rei, também é chamada diante de nós. Diz o texto, e no seu templo, versículo 9, todos dizem glória. Que templo é esse? Tudo é o templo. Se toda a criação é descrita como uma manifestação da glória de Deus, tudo é um templo que ecoa. Toda a criação reluz e diz glória a Deus. É o efeito majestoso que está sendo trazido aqui. Todas as criaturas terrestres, tudo que existe deve redundar, deve gritar, deve dizer glória e força ao Senhor. E a pergunta que fica é: por que nós, criaturas terrestres, os seres celestiais estão se dobrando e gritando santo, santo, santo ao Senhor? Por que nós, criaturas, não somos dominados por esse esplendor, por essa realeza desse Deus que é Senhor de todas as coisas? Porque a nossa vida não é conduzida integralmente em louvor e adoração a Deus? Quando ele diz e levanta esse salmo, é natural esse confronto da integralidade da nossa vida, se ela está dedicada, consagrada em louvor e adoração a esse Deus. Por isso, em último lugar, temam ao Senhor, porque a sua glória se fez presente em todo o seu reino. Reconheçam o seu reinado. Versículo 10 e versículo 11. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Embora aqui as tempestades aumentem, as montanhas tremam, Yahvé é rei. É Ele que faz.
Nós temos uma tendência de olhar para as tempestades, para os dilúvios, e tremermos diante disso, e isso é natural. Mas deveríamos entender que por trás das tempestades, dessas grandes águas, dessas atrocidades, desses dilúvios, está o poder e a glória de Deus. No dilúvio, Deus destruiu a criação, parte dela, mas também preservou-a para a sua glória e para o seu poder. Portanto, queridos, a glória de Deus, ela é expressa na severidade desse julgamento. A tempestade, ela traz consigo naturalmente o medo, mas, contudo, ela deve trazer também a consciência da glória de Deus. Eu e você precisamos olhar além da tempestade e sabemos que até mesmo esta que nos causa tanto medo é uma expressão da glória e do poder de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele governa sobre as nações, os povos que habitam as regiões da terra, o mar, montanhas, tudo. Em face de todos esses eventos terríveis, em face até mesmo da morte, Deus manifesta a sua glória. Podemos encontrar nele, no seu poder, o conforto de que ele reina sobre todas as coisas. Pode estar acontecendo o maior rebuliço, a maior tempestade. Nada refoge ao controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. Portanto, esse salmo, ele é uma demonstração da glória de Deus. E o que eu e você podemos fazer diante dessa glória? Se a natureza o glorifica, se todas as coisas manifestam a glória, o impacto deve ser de nos conduzir também em louvor, em adoração a esse Deus. A sensação de uma tranquilidade e também admiração, porque Deus está por detrás de tudo isso. E Ele protege o seu povo, como Ele diz no versículo 11. Por mais que a tempestade venha e o medo me tome, no final, o que acontece? O Senhor, que é o forte, que é o Deus da glória, Ele transmite força ao seu povo. Nós não temos força nenhuma. Nós não. Não acredite na sua força. Não acredite nem mesmo no seu empenho. Deposite a sua confiança naquele que tem toda a força e que transmite essa força ao seu povo. O Deus da aliança. O Deus do seu povo. O Deus que abençoa o seu povo com paz. Ele nos traz essa quietude. Já imaginou o que é isso? Ter uma quietude diante de uma tempestade? Acho que nós já vimos essa história, né? Eu te convido a ler Marcos 4, a partir do verso 35. A quietude dentro da tempestade para aqueles que pertencem ao povo santo de Deus. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava no popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? O que trouxe mais medo aos discípulos, né, como diria o reverendo Jor, né, essa tirada tão importante dele aqui,
do que a própria tempestade foi entender que esse Cristo Jesus, a palavra encarnada, a voz de Deus, domina de forma absoluta o vento e o mar. E eles ficaram muito mais atemorizados por ver Jesus fazendo isso do que a própria tempestade. E eu convido você, como eu também me convidei a ler esse texto, a temermos muito mais a Deus do que as tempestades, do que as coisas que sobrevêm diante de nós, no céu, na terra, nas montanhas, nas águas, no deserto. Ele fala e mostra o seu poder. Por que haveria de ser diferente com o seu povo? Com o seu povo que é tão especial, que ele atribui essa revelação especial. Cristo foi manifesto. Me permita dizer, Cristo foi falado por Deus. E Deus manifestou a sua glória. Temamos a voz do Senhor. Não existe outra paz que não seja a paz com Deus. Pode procurar paz em qualquer lugar. A única paz que pode ser encontrada é a paz máxima que pode ser encontrada em Deus. E a voz de Deus e a palavra de Deus nos veio trazer essa paz. Portanto, se temos a voz de Deus, se temos a sua palavra, se somos feitos seu povo, povo da aliança, povo que pertence a Yahvé, se somos participantes do seu reino, então podemos ter quietude diante da tempestade, mesmo que doa, mesmo que os nossos joelhos tremam, mesmo que o nosso rosto fique pálido, podemos confiar que o Senhor governa sobre todas as coisas. O salmo começa com a glória de Deus nas maiores alturas e termina com paz sobre a terra. O Deus que governa todos os astros, que governa todo o universo, é o Deus que manifesta a sua paz através do seu Filho, Jesus Cristo, através da sua palavra, que nos redime, que nos perdoa, que nos resgata de todo pecado e ofensa ao Senhor. Que nós não saiamos aqui, nessa noite, sem temermos a Deus adequadamente. No nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos a Ti, ó Deus. Confessamos o nosso pecado, ó Deus, porque tantas coisas nos têm dado medo, nos têm dado temor. E o Senhor, que é dono de todas as coisas, ó Deus, muitas vezes somos desviados no nosso olhar, do nosso entendimento, de temermos que é o Senhor que controla tudo. Perdoa-nos, ó Deus, e levanta-nos como um povo santo, pronto para glorificar e engrandecer o Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, na montanha, na terra, no mar, no céu, na água, onde estivermos, a sua glória deve ser percebida, porque a sua palavra está em nós, porque a sua palavra ruge, ela troveja, e ela é clara, e ela não pode passar despercebida, porque ela é clara diante de nós. Então, como povo do Senhor, que temamos a Ti e desfrutemos, ó Deus, da sua força, da sua glória e da paz que só o Senhor pode nos conceder, no nome de Jesus. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Espírito Santo seja com vocês, amados, igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.